Olá, queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui gravando esse vídeo para tirar uma dúvida que talvez está na sua mente, no seu coração. Você sabe o que é ser cristianismo clássico? Então fica comigo até esse final desse vídeo e você vai entender o que é ser cristianismo clássico ou até mesmo um pentecostal clássico. Fica comigo que você vai entender até o final desse vídeo. Muito bem, queridos. Vamos aqui dar a nossa introdução falando sobre o que é cristianismo. Para isso eu quero trazer uma visão de um comentarista, chamado William Booth, do século XIX para o século XX. Ele disse assim: vai chegar um tempo em que muitos vão apresentar uma salvação sem regeneração, perdão sem arrependimento, céu sem inferno e cristianismo sem Cristo. Então, para nós entendermos o que é cristianismo, eu preciso entender que cristianismo é alguém que recebeu a Cristo. Então, não existe um cristianismo sem Cristo. Então, se você aceitou a Cristo, você faz parte desse cristianismo. E pentecostal, você sabe muito bem que aonde era apresentado as primícias ao sacerdote, Pentecostes significa 50 dias, que era 50 dias após a Páscoa. Não tem como eu vivenciar o Pentecoste, que foi a descida do Espírito Santo, sem passar pela Páscoa, que apontava para o Calvário, a obra de Cristo Jesus. Mas muito bem, vamos aqui trazermos esse entendimento. Mas para isso, eu quero tomar por base este vídeo, esse conteúdo, da onde vamos desenrolar este assunto, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 11, que vai dizer assim: ora, esses foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eu vou tomar por base os bereanos, ou a igreja de Bereia, que nós vemos que após ali os apóstolos ter passado ali em Tessalônica, o apóstolo Paulo, Bereia é uma cidade ali que ficava ali a 80 quilômetros de Tessalônica, que era um centro comercial mais populoso, daquela província, daquela cidade, próxima ali a Tessalônica. E ali Paulo e Silas, na sua segunda viagem missionária, eles fugiram ali para Bereia por causa de uma perseguição. Então, queridos, o que significa ser cristianismo clássico? Cristianismo clássico, nós vamos aqui aprender 7 lições. Primeira coisa que nós vamos entender: o que é ser pentecostal clássico? É aquele que examina as Escrituras. Os irmãos de Bereia, quando eles recebiam a mensagem lá em suas casas, cada dia eles examinavam a palavra. Eles não iam para a internet dar alfinetada nos irmãos ou nas pessoas, não. Ou não ficava indagando ou questionando acerca do conteúdo que eles ouviam, mas eles iam para a Bíblia Sagrada. Eles iam examinar a palavra do Senhor. Olha o que diz o Senhor Jesus na sua palavra, em Mateus capítulo 22 e o versículo 29. Jesus veio dizer assim, Jesus aqui está falando para os saduceus, respondendo eles assim: Jesus, porém, respondendo, disse: errais o homem, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Jesus aqui está dizendo que o maior erro que o homem ou a mulher comete, ou um cristão comete,
é ele não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso conhecer a palavra e eu preciso experimentar esse Pentecoste, esse revestimento de poder, esse Espírito Santo de Deus na minha vida, que é o poder de Deus. Jesus, ele diz lá em Atos capítulo 1, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder de Deus. Então, eu preciso examinar as Escrituras, ou seja, primeiro passar pelo crivo das Escrituras. Você não pode recorrer a outro recurso sem primeiro passar, queridos, pelo crivo da Escritura Sagrada. Eu sei que nós temos muitas opiniões diferentes, eu sei que nós temos muitas visões diferentes, mas tudo precisa ser passado pelo crivo, o crivo da Escritura Sagrada. E com isso, nós aprendemos com os irmãos bereanos, ou da cidade de Bereia, que eles, primeira coisa que eles entenderam para ser um cristianismo clássico, que é aquele que estuda a palavra, aquele que examina a palavra. Segunda lição que nós vamos aprender sobre o que é ser um cristianismo clássico. Além de examinar as Escrituras, segundo, eu preciso crer nas Escrituras. Eu preciso crer na palavra do Senhor. Tudo aqui que eu vou falar, eu vou trazer referências, queridos, bíblicas. Tá bom? Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 2, versículo 41. Diz assim: de sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se a quase 3.000 almas. Veja, examinar as Escrituras, crer na palavra. Eu vou listar outro exemplo aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler o verso 15, que vai dizer assim: dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque você vai ver essa expressão reino de Deus sempre, queridos, no Evangelho de Marcos, que ele escreveu para os romanos. Você vai ver essa expressão reino dos céus muito mais lá em Mateus, porque os judeus, eles têm dificuldade em falar ou escrever o nome de Deus. Sempre eles falam o eterno. Já exatamente por causa de um dos mandamentos que fala não tomar o nome de Deus em vão. Então eles têm esse certo cuidado, essa preocupação. Então eles falam o reino dos céus. E Marcos fala mais reino de Deus, que é a mesma coisa. Mas diz, para receber esse reino, precisa se arrepender. Preciso que crer no Evangelho. A senha para entrar no reino de Deus tem uma senha. Em todo lugar que geralmente você vai, existe uma senha para você entrar, para você acessar ali. E a senha do reino de Deus é o arrependimento, que é uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento. É uma conversão. Aí vamos receber esse reino de Deus. Então, a terceira coisa que vamos aprender, se você é cristianismo, se você está em Cristo, se você faz parte do cristianismo clássico, você vai ser perseguido. Olha o que diz aqui, voltando lá nos bereanos, Atos capítulo 17, versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam, olha só, souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia,
foram para lá e excitaram a multidão, ou seja, perseguições. Outro versículo que eu quero ler para vocês, 2 Timóteo. Isso aqui é para quem é o cristianismo clássico, daquele que vive em Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, 11. Olha o que diz assim, o 12. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Paulo aqui está lembrando de as perseguições que ele passou em 3 cidades, que é onde começou ali Antioquia. Veja que ele fala da onde ele começou já com perseguição. Icônio e em Listra. Olha o verso 12 agora. E também todos que piamente querem viver em Cristo. Você quer viver em Cristo? Você deseja viver em Cristo? Olha aqui. Todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Justamente porque não fazemos parte desse mundo. Estamos, mas não fazemos parte. Então o mundo nos condena. Então o mundo vai nos perseguir. Mas existem perseguições internas e perseguições externas. Existem perseguições do povo de Deus, que se diz povo de Deus, e externamente daqueles que não faz parte do povo de Deus, que é o próprio Satanás que permite isso em nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Porque nós precisamos entender que nós estamos aqui, mas não somos aqui. Então o mundo nos odeia, quando diz Jesus. O mundo nos odeia, mas Deus, ele nos ama. Então, você vai ter perseguição. Você vai ser perseguido. Uma vez que você aceitou a Cristo, você vai estar em guerra, você vai estar em batalha. Já começa a batalha aí, porque você tem Cristo Jesus. Por quê? Porque você é um cristianismo, mas não é qualquer cristianismo, é o cristianismo clássico. É aquele que tem um cuidado de estar na palavra. Então, a terceira lição é essa. E a quarta lição, olha o que diz, voltando ali, dos bereanos, tá? Eu disse que a base nossa está nos bereanos. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Ora, esses foram os mais nobres do que os de Tessalônica, que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Ou seja, eu gosto muito da Bíblia Viva. Se você tem ela, você vai entender que vai dizer que eles eram mais nobres. Significa aqui que eles tinham a mente mais aberta para a mensagem. Então essa é a quarta lição do cristianismo clássico. É aquele que tem a mente aberta para receber a palavra, para receber a mensagem de Deus. Você tem a mente aberta para receber a palavra de Deus? Você está tirando tempo para ouvir a palavra, para receber e guardar essa palavra? Se você não tem, você pode ter certeza que é o próprio Satanás que está tentando bloquear e fechar a tua mente, que quem sabe já está até cauterizado. Porque lá em 2 Coríntios 4:4, ora, o Deus desse século, Paulo dizendo, cegou-lhe o entendimento, ou seja, a mente, cegou a mente dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, se você não quer, o próprio Satanás que não quer que você esteja a mente aberta para receber a palavra. Tenhamos a mente aberta para receber a palavra. E essa é um dos requisitos do cristianismo clássico. Aquelas igrejas que têm estudo, têm ensino da palavra, têm a mente aberta para receber a palavra, têm uma certa preocupação de receber a mensagem. Porque Isaías 43 vai dizer uma promessa assim, porque derramarei água sobre os sedentos. Ali está falando do Espírito Santo, mas a palavra é a mesma coisa. Você precisa ter sede, precisamos ter sede de ouvir a palavra e obedecer a palavra. Por quê? Atos 2, 42 fala um assunto, que todos estavam juntos, perseverando na doutrina, né, no templo, partindo pão em casa, e com singeleza
de coração. Atos 2 e o 46 também. O 42, né, e o 46 vai falar sobre onde ele estava ali, no templo, né, em casa. Só que olha agora Atos capítulo 5, 42. Porque o 2:42 fala ali dos 4 pilares ali, que é a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. Só que Atos 5, 42 vai dizer o quê? Olha só. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, essa quinta lição que nós vamos falar aqui é que vai falar e eles tinham um interesse pela mensagem. Interesse pela mensagem. Você tem se interessado pela palavra? Reflitamos. Você tem interessado em comprar Bíblia, estudo, estudar sobre a palavra? Fazer um curso teológico? Não é pecado, isso é bom. O que não pode é você trazer argumentos que não têm base bíblica. Não passa pelo crivo da palavra. Se você tem uma opinião pessoal, fale a sua opinião pessoal. Se você tem uma experiência pessoal, fale a sua experiência pessoal. Não inculca na cabeça dos irmãos, colocar isso que está na Bíblia, que não está. E aí nós vamos ver, isso faz parte do cristianismo clássico, aquele que tem interesse pela mensagem, nessa quinta lição. Sexta lição, o conhecimento da palavra. Veja que os bereanos, eles buscavam esse conhecimento da palavra. Pedro vai dizer, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, ele vai encerrar a sua carta. Olha como que ele vai encerrar a sua carta. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer na graça e no conhecimento? Eu vou usar o exemplo de um avião. Um avião tem 2 asas. Um avião ele não sobrevoa com uma asa só. E se uma asa quebrar lá em cima, ele cai. Por que ele cai? Porque ele precisa de 2 asas. Para o cristão assim, ele precisa ter a graça e o conhecimento. O que é a graça e o conhecimento? Porque se você buscar só o conhecimento, você vai ser um formalista gelado. Se você crescer só na graça, você vai ser um fanático, um fariseu fanático. Você vai ver pecado em todo mundo. Você não vai viver nesse mundo. Você sempre vai querer viver aqueles momentos. Você não vai se importar com o outro. Eu estou só com Deus, só buscando. Você vai virar um fanático. Você vai orar, que é muito bom. Você vai orar muito, mas vai buscar pouco conhecimento. Então você e eu precisamos das 2 coisas. Precisamos da graça e precisamos do conhecimento. Precisamos do conhecimento e também da graça. Que aí você não vai cair, você não vai fracassar. 7ª lição. Atos, capítulo 20, o versículo 4. 7ª lição. O cristianismo clássico é aquele que produz fruto. Produz fruto. Por que você produz fruto? Porque você tem esse Espírito Santo. Além desse conhecimento, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Olha um fato que aconteceu lá em Bereia. Atos 20, versículo 4. E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia e dos Tessalônica, Aristarco e segundo, e Gaio, e Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Veja que acompanhou eles aqui nessa viagem, Paulo, um homem chamado lá de Bereia, Sópatro. Ou seja, já produziu fruto ali. Já ganhou alma ali.
Porque, como eu disse, né, no quinto aí, como falou sobre interesse pela mensagem, veja que Paulo foi para outro lugar e enviou Silas e Timóteo para dar o que? Suporte, para dar apoio ali em Bereia. E esse apoio produziu grandes frutos ali em Bereia. Que essa é a nossa última lição. Então, o que significa ser cristianismo clássico? Anote aí. Primeiro, vamos repetir. Primeiro, examinar as escrituras. Segundo, crer na palavra, receber a palavra. Terceiro, perseguição, você vai sofrer. Quarto, uma mente aberta para ouvir a mensagem. Quinto, interesse pela mensagem. E nós vamos ao sexto, conhecimento da palavra. E o sétimo, você vai produzir fruto para o reino de Deus. Então, queridos, não vamos mudar. Não muda por causa de alguém. Não perca a estabilidade. Esteja convicto da sua fé, da sua salvação. Não mude, porque alguém está mudando. Poderia aqui usar o exemplo da Coca-Cola, que um pastor americano ele traz, porque eu estou estudando um livro, um americano. Ele falando a história da Coca-Cola e trouxe para o cristianismo. Um pastor chamado Tommy Nelson, né, um pastor lá de Delton, Bibre, ali na América, ele falando sobre o cristianismo clássico, sobre esse assunto, ele falando, ele deu um exemplo da Coca-Cola, que até os 1960, a Coca-Cola, ela era aquela que mais destacava, que mais saía naquelas gerações aí. Só que aí, o que aconteceu? A Pepsi começou a investir nas gerações mais novas. A Pepsi começou a investir nas gerações mais novas. E aí, o que a Coca-Cola fez? Ela quis fazer um marketing, mas um marketing errado. Ela quis mudar para atrair as pessoas, porque viu que estava perdendo para a Pepsi. E a Coca deixou a Coca dominando as pessoas mais velhas e a Pepsi foi para os mais novos. Quando a Coca-Cola viu que estava perdendo as pessoas, perdendo para a Pepsi, fez uma marketing e quis mudar a Coca como nome de Neve Coke ou uma nova Coca. Essa foi, quem lembra dessa época fala que foi o maior fracasso da Coca, tentar mudar quem ela era. Um sabor mais doce, né? Um pouco diferente, diz que era curativo também. Mas as pessoas, houve uma reação, as pessoas mandando carta, que não aceitavam aquela nova fórmula, as pessoas enfurecidas, com telefonema, que ela não tinha internet. Ou seja, os fãs não gostavam daquela nova bebida ali que eles criaram. E a Pepsi quer dar um dia de folga dos funcionários só para ir lá, dizendo que a Coca não era tudo isso, não sei o quê. Houve-se uma reação muito grande naquela época. E o que a Coca fez? Ela voltou o que era ela ser. Trouxe o nome e colocou-se o novo nome agora e depois fez as suas propagandas novamente sobre a Coca-Cola clássica. Ou seja, essa é a que voltou. Ela está dizendo, eu voltei de volta. Aqui é o clássico, que é o de todo mundo. O que aprendemos com isso? Que não podemos mudar para atrair alguém por causa das pessoas. Você não pode mudar, você não pode deixar de ser quem você é. E isso aponta para a palavra. Deus não muda, a sua palavra também não pode mudar. E a Coca-Cola em 1980 voltou novamente a ser o que ela era antes. E passou na frente e chegou ao Brasil. E nós vemos o que a Coca é hoje, até no Natal. Aqueles Papai Noel faz, sempre fazendo propaganda da Coca. Por quê? Porque ela reconheceu que não pode mudar simplesmente por uma pressão ou por causa de uma nova geração. Vamos ter convicção. Vamos continuar como estamos, não vamos mudar. Vamos sempre perseverar na palavra. Vamos ser pentecostais, vamos ser cristianismo clássico. Aquele que tem a palavra do Senhor, que examine a palavra, que vive a palavra, que pratique a palavra. Amém? Se você gostou desse vídeo,
deixa o seu like, o seu comentário. E não deixa ninguém de fora, queridos. Vamos chegar a 1000 inscritos para que eu venha gravar um vídeo ao vivo e possa tirar suas dúvidas juntamente conosco aqui. Amém? Se inscreva aí, compartilhe nos grupos, nas redes sociais com seus amigos. Vamos alcançar o máximo de pessoas para a glória e honra do nome santo de Jesus. Amém.